A entrevista do João Santana para o programa Roda Viva da TV Cultura foi algo que abalou todas as estruturas. João Santana, se você não sabe, foi marqueteiro do PT, preso na Operação Lava Jato, está solto, mas está com tornozeleira eletrônica. Um grande estrategista, um grande marqueteiro, venceu várias e várias eleições. E foi uma entrevista assim excelente, aquele tipo de entrevista que você tem que olhar, ver uma vez e depois estudar pequenos pontos, porque foi algo assim formidável. Se você não viu, veja, o link está aqui na descrição. E essa entrevista abalou tanto as estruturas nacionais que ela fez com que Lula e Ciro Gomes reatassem ali o seu relacionamento. Lula e Ciro, que estavam trocando farpas durante o último ano, os últimos 2 anos, agora reataram um relacionamento que estava estremecido. E o que fez com que ambos reatassem o seu relacionamento? João Santana disse que a chapa ideal para vencer 2022, para vencer Bolsonaro em 2022, seria a chapa entre Lula e Ciro Gomes, Ciro como presidente e Lula como vice-presidente. E não achem que foi apenas coincidência que no dia seguinte da entrevista do João Santana tenha saído a notícia de que Lula e Ciro se encontraram, um encontro às cegas, às escuras, já há algum tempo esse encontro, e reataram o relacionamento, acordaram um cessar-fogo. Se esse cessar-fogo, se essa reaproximação já havia acontecido há meses, por que ela só veio acontecer? Porque ela só veio ser publicizada agora, logo depois da entrevista do João Santana. Você que já está no canal há um certo tempo, eu tenho certeza que você não vai acreditar que isso foi mera coincidência do destino, mera coincidência do acaso. Não vamos ser ingênuos porque isso não existe na política. Mas eu não quero falar dessa união Lula e Ciro do ponto de vista político-eleitoral para 2022. Para isso eu vou reservar um único vídeo, possivelmente sábado. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like também para fazer com que a comunidade de reflexão possa crescer, porque sábado eu vou fazer o vídeo trazendo pontos da entrevista do João Santana e também avaliando a questão político-eleitoral da chapa Lula-Ciro para 2022, fazendo essa especulação, já que o João Santana falou sobre ela no programa Roda Viva. O que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo sobre essa reaproximação Lula e Ciro Gomes é menos do ponto de vista eleitoral, menos a questão Lula e Ciro, e mais você. Você que gosta do Lula e gosta do Ciro. Porque eu tenho que dizer que eu fiquei assim muito curioso, eu gostaria muito de ver a reação do cirista que xingou o Lula, falava mal do Lula, falava que o Lula era ladrão, que o Lula traía as esquerdas, que o tempo do Lula já era, que o PT era um partido corrupto, várias e várias coisas do Lula e do PT, e agora o Ciro Gomes está junto com o Lula de novo. Eu queria muito ver a cara do cirista. Da mesma forma que eu queria muito ver o semblante do lulista, do petista, que xingaram Ciro Gomes, falaram que ele tinha ido para Paris, que ele era um traidor, que era coronel, desequilibrado, coisas do tipo. Eu queria muito ver a cara desses dois militantes. É quase com uma curiosidade mórbida, mas eu tenho muito essa curiosidade para ver como que ambos reagiram depois. Porque na política, pessoal, a gente sabe que as coisas elas são muito voláteis. E quando nós temos pessoas que se apaixonam por candidatos, elas podem ficar com esse sentimento, com esse gosto meio amargo. Porque o que os ciristas vão fazer agora? Vão esquecer tudo o que disseram do Lula? O que os petistas vão fazer? Vão esquecer tudo o que foi dito anteriormente a respeito do Ciro Gomes? Essa é a grande questão. E como eu falei, não vou analisar esse assunto nesse vídeo do ponto de vista político-eleitoral, tá bom? Não vou fazer isso. Porque é claro, você vai dizer, mas se o Ciro Gomes quiser vencer, ele precisa fazer aliança com o PT. Não quero discutir isso, não quero discutir isso, não quero. Eu quero discutir como fica para o eleitor. Como que está se sentindo o eleitor cirista? Como está se sentindo o eleitor do PT? É claro que o eleitor do Lula ele deve estar com um gosto menos amargo na boca, porque o Lula ele foi muito mais ameno nas críticas que ele fez do que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou mal do PT, o Ciro Gomes falava que o Lula não estava nada bem, o Ciro Gomes falava da cúpula corrupta do PT. Ele falou isso, agora vai fingir que não disse?
Então é muito complicado, bem complicado mesmo. E é claro que você pode cair na tentação de dizer, mas esse é o caminho para vencer Bolsonaro em 2022. É necessário que haja essa união das esquerdas, união do PT com o PDT. Eu discordo. Discordo veementemente, porque foi esse tipo de pensamento que fez com que justamente Bolsonaro surgisse. Ou vocês estão esquecendo das alianças do Lula com o Maluf em São Paulo? Lembra do Lula e Maluf? Lula e o MDB? Antigo PMDB? Lula e Collor? Vocês estão esquecendo de tudo isso? Toda essa trajetória fez com que surgisse Bolsonaro. Então me desagrada um pouco essa união Lula e Ciro Gomes. Na minha perspectiva, na minha visão, no meu entendimento, ambos deveriam caminhar separados. Separados. Cada um fazendo a sua militância. Cada um levantando as suas próprias bandeiras. Porque agora eu quero ver o que vai acontecer quando perguntarem para o Ciro Gomes, pô, mas você falou tão mal do Lula e agora você está lá beijando a mão dele? Então é um ponto que o Ciro Gomes vai ter que se desdobrar, vai ter que conversar, vai ter que saber como argumentar. E outra, será que o Ciro Gomes está fazendo isso porque ele quer se aproximar mais do eleitorado petista? Mas para ele se aproximar do eleitorado petista, o PT não pode ter candidato. Aí complica. O PT vai retirar a candidatura dele em 2022? Acho difícil. E nem deve fazer isso, nem deve. O PT é um partido grande, é um partido que pauta, é um partido que precisa ter candidato próprio. Pelo menos essa é a minha visão. Porque para que serve um partido se um partido não tem candidatos? Não serve para absolutamente nada. E essa aproximação do Ciro Gomes com o Lula afasta o Ciro daquele eleitorado de centro-esquerda, centro-direita que ele está tentando pegar. Porque esse eleitorado de centro-direita, que poderia, porventura, votar em Ciro Gomes, agora com essa inclinação de Ciro para o Lula, como que fica esse eleitorado? É uma incógnita. Porque toda a trajetória do Ciro Gomes, e esse é um ponto que nós precisamos ver, porque não muda muito a trajetória do PT de 2018 até 2022, mas a trajetória do Ciro muda um pouco. Porque ele ficou praticamente 2 anos, desde quando ele perdeu a eleição em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, até agora, novembro do ano passado não, 2018, até agora 2 anos, construindo um tipo de caminho, criticando o PT, sendo uma oposição até mesmo dentro do PT, dentro da própria esquerda ao Partido dos Trabalhadores. Estava se distanciando, agora ele se reaproxima. Como que fica aquele discurso do Ciro que ele era diferente do PT? Vão dizer, olha, agora você está lá, aliado ao Lula novamente. Porque o grande trunfo do Ciro Gomes, ao longo desse 1 ano e meio, 2, podemos dizer assim, desde as eleições de 2018, foi ser alguém que atacava tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Alguém diferente dos dois, uma terceira via. Uma via alternativa a essa polarização ou dicotomia entre PT e Bolsonaro. Será que ele vai perder isso? O que você acha? Deixe nos comentários. Eu acho que perde. Eu acho que perde muito. E a primeira coisa que iriam perguntar, que vão perguntar para ele, agora é óbvio, porque todo bom jornalista agora vai ter que fazer essa pergunta. Ciro, você criticou tanto o Lula, tanto o PT, por que você agora se aproxima do Lula e do PT? E ele precisa ter uma resposta convincente, e bem convincente. Para o Lula, não é nada muito diferente, assim, não muda muita coisa, porque ele nunca criticou tanto o Ciro Gomes, ele pode ser, o Ciro Gomes veio buscar minha ajuda, na posição ainda, não de grandeza, mas uma posição soberana e hierarquicamente acima do Ciro Gomes, o Ciro Gomes veio me procurar. Então é uma situação que eu gostaria muito de saber, como que você, cirista, como você, lulista, reagiu a esse encontro do Ciro com o Lula, essa reaproximação? E você acha que isso é algo bom? Aí vamos tentar dividir um pouco as coisas. Quando eu pergunto se você acha que vai ser algo bom, você acha que vai ser algo bom para a militância? Porque esse é um vídeo, lembrando, esse é um vídeo voltado para a percepção sua, como militante, ou como apoiador, entusiasta, não sei. Análise eleitoral vamos fazer sábado, possivelmente, trazendo mais elementos da entrevista do João Santana. Porque isso é um vídeo detalhado que a gente precisa discutir. E que fica uma lição agora para todos que estão entrando na política, tendo mais interesse,
Essa militância exacerbada faz parte do jogo político, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque do dia para a noite nós vimos que todo aquele discurso que foi feito por vários ciristas acabou caindo por terra, porque o Ciro voltou agora a se aliar ao Lula. Mas vamos esperar, vamos ver mais desdobramentos e tenho certeza que não foi coincidência essa divulgação justamente horas depois da entrevista do João Santana. Deixe aqui o seu comentário, eu gostaria muito de saber a sua percepção sobre isso. Você, como cirista, continua apoiando o Ciro? Como você se sentiu? Se sentiu traído? Não se sentiu traído? Vai mudar a sua forma de ver a política, de agir politicamente? E você, petista, o que acha também? Deixe nos comentários. Me sigam lá no Twitter, @profileoficial.